Olá, boa noite. Eu me chamo Henrique, sou aluno do curso técnico em enfermagem do IFAL Benedito Bentes e estarei aqui na noite de hoje como mediador desta live, que falará um pouco sobre a saúde do homem, né? Este é um evento realizado pela equipe de enfermagem do IFAL em geral. Para dar início à nossa programação, nós iremos passar um depoimento de um senhor que passou pelo tratamento do câncer de próstata. Meu nome é Renato Carlos Rio Santos. 74 anos. 74 anos. E a próstata, eu tava para mim, não sofria nada. Aí quando foi, aí eu entrou no Alecrim, tem um posto, me chamaram. Aí a mulher assim, não vai não, eu não vou não, ela tá, vai, e eu lá. A doutora, olha só, ainda fazendo o exame, sim. Quando fui no exame, passou um dia. Eu disse, aí não precisa de novo. Aí ele disse assim, ou se eu não fazer, não toque. Aí fui no toque, aí aprovou direito. Aí vim para o sul, por aqui, né? E não foi o doutor foi da Arapiraca. Quando eu estou doado, da Arapiraca. Não, o tratamento está bom, graças a Deus, para mim. O senhor chegou a fazer algum exame preventivo? Algum exame para descobrir se tinha alguma coisa antes de fazer esse? Esse, não, só foi do posto mesmo. Foi, né? Mas eu urinava bem, né? Tudo bem. Não sentia nada, não né? bebia cachaça, comia bem, não sentia nada. Certo. Qual a mensagem que o senhor deixa para os outros homens, para o que é que eles têm que fazer? Se tem que fazer exame? Tem que fazer exame da próstata, muito não quer fazer. Eu quero fazer no sangue. É um negócio bom, é no toque, como eles tocam tudo. Fazer o exame para preventivo, né? Preventivo da próstata, Isso. Certo. Então, muito obrigado, seu Agenor. Certo? Como o senhor Agenor falou, né, é um tabu muito grande quando se fala sobre o exame de próstata. Então, para dar início às palestras, né, nós queremos convidar o Dr. Josué, que é Dr. Josué, médico clínico do IFAL, e possui residência em clínica médica pela Santa Casa de Maceió, e falará um pouco sobre os tipos de câncer. Boa noite, doutor Josué. Seja bem-vindo. Só para relembrar, o senhor terá um tempo de 30 minutos para a sua fala, e posteriormente nós abriremos as perguntas. Tá ok? Ok. Pronto. Vamos ver. Boa noite a todos. Estamos aqui para falar um pouco sobre câncer urogenital em homens, né? Vamos falar de alguns tipos de câncer que acometem o homem. Não serão muitos tipos que eu vou falar, questões de tempo, né? A gente vai focar nos mais comuns, nos que a gente pode dar alguma informação que seja bem prática para vocês, certo? Eu agradeço, né, o convite da equipe de enfermagem do IFAL, né? E estamos aqui representando o Daisatuba, né? Um abraço a todos do Daisatuba. Os cânceres mais comuns em homens, exceto de pele, que é o mais comum de longe, né? Ou seja, os cânceres sólidos mais comuns no homem, de acordo com as estimativas do INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer, entre eles, o principal, né, o mais comum é o câncer de próstata. 31,7% dos cânceres em homens, né, no Brasil
nesse período de 2018 e 2019. Ou seja, cerca de aproximadamente 63 mil homens por ano têm um diagnóstico de câncer de próstata. É muito frequente o câncer de próstata, certo? Pode passar. E a apresentação da gente, né? Vamos falar sobre fatores de risco, sintomas, diagnóstico e tratamento de câncer de próstata, de bexiga, de pênis e de testículo, certo? Pode passar. A próstata. O que é a próstata? A próstata é um pequeno órgão exclusivo de pessoas de sexo masculino, só presente, né? Pessoas de sexo masculino, localizada abaixo da bexiga, né? Na frente do reto, o reto fica por aqui, rodeando, o reto fica por trás da próstata, né? E a próstata, ela rodeia a uretra, né? Que é o canalzinho que a gente tem que elimina a urina, né? E por onde passa o esperma, né? O tamanho dela é um tamanho mais ou menos de uma noz, ou como dizem, uma castanha portuguesa, ou mais ou menos de uma bola de ping-pong, certo? Aproximadamente, grosseiramente. Sua função, ela está ali para quê? Para secretar um líquido que se junta à secreção da vesícula seminal, que seria essa partezinha que vocês veem na parte superior direita aí, certo? Essa formaçãozinha aí, como se fosse um saco, abaixo da bexiga e por trás da próstata, secreta um líquido que se junta, né, com o que vem do testículo, né? Os espermatozoides que vêm lá do testículo se juntam com a secreção da vesícula seminal e da próstata para formar o esperma, né? E a próstata elimina, é uma secreção rica em energia para os espermatozoides permanecerem vivos, né, durante o trajeto deles. O tamanho normal da próstata é atingido por volta dos 20 anos de idade, certo? Ela pode ser atingida principalmente por 3 tipos de doença: prostatite, que é a inflamação da próstata, que ocorre mais em pessoas jovens, que pode ter ligação com DST, com infecção urinária, certo? Pode ser acometido por tumor benigno, que seria o que chama de hiperplasia prostática benigna, né, que seria o aumento da próstata, sendo que sem ser câncer, que pode causar vários sintomas, é muito comum, certo? E pode ser também atingida pelo tumor maligno, que é o câncer de próstata, que a gente vai falar mais dele, por conta das consequências, né, do câncer. O câncer de próstata é o câncer sólido mais comum, como a gente já falou, e a segunda maior causa de morte por câncer no homem, né? 63 casos novos a cada 100 mil homens por ano são detectados, né, no Brasil. Não costuma apresentar sintomas no início, como a maior parte dos cânceres, né? É um câncer que, quando vem dar sintoma, né, é porque já está numa fase um pouco mais avançada, certo? E o diagnóstico nas fases iniciais pode levar à cura em quase todos os casos. E eis a questão do diagnóstico precoce. Volta um pouquinho, por favor. O anterior. E é isso, a presença de sintomas, né? Você urinar com muita frequência, sangue na urina, sangue no esperma, são sintomas inespecíficos, mas se estiverem presentes e o homem for investigar e for um câncer de próstata, geralmente a presença desses sintomas indica uma fase mais avançada, né? Que pode não ter o mesmo tratamento de cura, né, na fase inicial, mas que vai ser tratado também. Não existe um modo específico de prevenção do câncer de próstata. Você dizer que tem um remédio que você toma que vai impedir que você tenha câncer de próstata, isso não existe. Talvez um modo de prevenção seja um estilo de vida saudável para evitar a obesidade, que tem relação com o câncer de próstata mais avançado e mais resistente ao tratamento, certo? Pode passar agora, por favor. A questão do rastreamento, que seria você fazer exames em homens sem sintomas, né, para procurar doença precoce, é bastante controverso, né, no meio da medicina, né? Sempre se fala na questão de risco e benefício. E por conta dessa questão do risco e benefício, o Ministério da Saúde não recomenda exatamente o rastreamento geral, entendeu?
que seria um posicionamento do Ministério mais ligado à questão de pensar na medicina, pensar, digamos, no impacto populacional, né? Só que a Sociedade Brasileira de Urologia, certo? Que é o órgão composto pelos urologistas especializados, quer dizer, os urologistas do Brasil, que são os médicos que tratam doenças de próstata, especificamente, para eles, o que vale é que homens, a partir de 50 anos de idade, devem procurar um urologista ou um médico que tenha bastante experiência nisso, que geralmente vai ser o urologista, para fazer a avaliação visando diagnóstico precoce. Entendeu? Homens no geral. Só que homens negros ou com parentes de primeiro e segundo grau, pai, irmão, tio, com câncer de próstata, com história de câncer de próstata, esses devem procurar antes. Certo? Com 45 anos, eles já devem procurar uma avaliação com o urologista. O que é um pouco complicado, porque a gente sabe, né, que o acesso a um urologista aqui no Brasil, aqui em Alagoas, eu trabalho também na prefeitura de Maceió, no doutorado, a gente sabe que o acesso é um pouco complicado, certo? Mas é uma coisa que o homem tem que procurar a partir dessas idades, 50 anos em geral, ou se for negro, ou o que é difícil também no Brasil, né, que a gente é bem miscigenado, mas levar em consideração negros ou pessoas que tenham parentes, né? Um homem que tem lá um parente próximo com câncer de próstata deve procurar avaliação, certo? Pode passar. E aqui eu coloquei um recorte de um documento oficial do INCA, né? Que seria o Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, onde eles explicam o posicionamento de não indicar, né, o rastreio, né? E o rastreamento seria o quê? Fazer o PSA, que a gente vai falar um pouco do PSA daqui a pouco, que é o exame, né, de sangue, que é o antígeno prostático específico, que é uma proteína que só é fabricada pela próstata, que vai para o sangue, e o toque retal, né, que é aquele exame onde o médico faz o toque da próstata, né, para ver a consistência dela. Né? Aí eles alegam, né, que tem os possíveis benefícios, que os exames são simples, ajudam no diagnóstico do câncer de próstata, pode não apresentar sintomas iniciais, e que o diagnóstico mais cedo pode facilitar o tratamento do câncer, de fato. E eles falam de possíveis malefícios, né, que o resultado do PSA pode estar elevado mesmo não sendo câncer, pode estar normal em alguns casos de câncer, né? Falam na questão da necessidade, quando o PSA está elevado, levar a necessidade de uma biópsia de próstata para confirmar se é o câncer, né? E muitas vezes não se confirma, né? E que a biópsia pode ter suas complicações, como qualquer procedimento médico invasivo, né? Pode ter sangramento, infecção, né? E a questão também do diagnóstico e tratamento de um câncer, que seja um câncer, como é que se diz? Não agressivo, né? Poderia levar a um tratamento que não fosse necessário. Quer dizer o quê? Que existem homens, né, que têm um câncer de próstata, que é um câncer menos agressivo, que poderiam, em teoria, né, viver o resto da vida deles, dependendo da idade, sem se incomodar com esse câncer. Agora, sim, né, esses são os argumentos do Ministério da Saúde, que são válidos, né? Mas, de acordo com a Sociedade de Urologia, que é composta pelas pessoas que mais estudam isso, tem que haver, né, a detecção precoce. O homem de 50 anos ou de 45 anos, que tem aqueles fatores de risco que a gente falou, deve procurar, sim, a avaliação. E daí, a partir da conversa com o médico, né, definir qual vai ser a estratégia que ele vai tomar. É uma decisão compartilhada, mas que deve ser oferecido, sim. Pode passar. Com relação aos fatores de risco que podem aumentar, né, a chance de ter um câncer de próstata, a idade, o risco aumenta conforme a pessoa fica mais velha, né? Por isso que se recomenda para a Sociedade de Urologia fazer o rastreio a partir de 50 anos ou 45, se tiver fatores de risco, né? A questão da raça, né? Homens negros teriam mais chances de ter câncer de próstata. Né? A história familiar é muito importante, né? A questão de outras pessoas com
um câncer de próstata na família, ou também é importante pessoas que tenham mulheres na família, né, próximas com câncer de mama, que a gente não falou antes, mas também é importante, certo? Pessoas que têm essa história familiar de câncer de mama, também o homem procurar avaliar, né, tentar fazer a detecção precoce do câncer de próstata. E também fala-se em outro fator de risco, como eu falei, para um câncer mais difícil de tratar, a obesidade. Certo? Pode passar. O diagnóstico, como a gente falou, é a partir da avaliação dos níveis de PSA. Níveis normais não vão garantir a ausência de câncer de próstata. Porém, quanto maiores os níveis do PSA, esse exame de sangue, maior o risco de doença. Que há fontes que indicam de 25% de chance de você ter um câncer de próstata, se você tiver um valor de PSA entre 4 e 10, né? E mais de 50% de chance se você tiver um valor acima de 10, certo? Portanto, quanto maior o nível do PSA, maior o risco, né? Só que é isso. Alguns pacientes com nível normal de PSA podem ter o tumor maligno, que pode, em alguns casos, até ser mais agressivo. Por isso que, para o diagnóstico precoce, além do PSA, é feito o exame retal digital, que é o toque retal. E aqui a gente botou uma figurinha só para ilustrar, né? Que é um exame rápido, não dói, certo? Não é um exame feito com muita, né? Com muita técnica, idealmente feito por uma pessoa que tem experiência com avaliação de próstata, certo? Para ver a consistência dessa parte posterior da próstata, certo? Aí o PSA junto com o exame retal, estando um ou outro alterado, aí, a partir da conversa com o urologista, né, pode ser indicada a biópsia, né, que vai ser o único procedimento capaz de confirmar o câncer, certo? E essa retirada de amostras do tecido, a biópsia é o quê? Você entra com agulha, sob anestesia, obviamente, lá na próstata, você vai e tira alguns pedaços dela, entendeu? Existe por volta de 12 fragmentos que tem que ser retirados para avaliar, certo? Com auxílio da ultrassonografia, certo? E aí, a partir da avaliação dessa biópsia, é que aí dá para definir o grau de malignidade do câncer, né? Se ele é um câncer mais agressivo, menos agressivo. Isso vai orientar o médico junto com o paciente de qual será o tratamento mais indicado. E esses outros exames, tomografia, ressonância, cintilografia óssea, vão ser feitos no momento posterior, para verificar se atingiu algum outro órgão, se houve alguma metástase que possa levar a alguma diferença no tratamento posteriormente. Pode passar? O tratamento depende, né? Como eu coloquei aqui embaixo, é uma escolha individualizada, né? Após a avaliação do médico, urologista, do paciente, discutindo os riscos e benefícios de cada tipo de tratamento, né? Na doença localizada, que é a doença que está confinada lá, que está dentro só da próstata, que o câncer está dentro da próstata, que não se espalhou para outros órgãos, né? As opções de tratamento vão ser a cirurgia, que é a retirada de toda a próstata, mais as vesículas seminais, que são aqueles saquinhos que ficam por cima, certo? Pode ser feita essa cirurgia, né? Ou, dependendo do caso, pode ser feita só radioterapia, certo? Que são raios, né? Radiação focada na próstata para eliminar o tecido maligno da próstata, certo? Ou, nos casos que é um câncer muito pouco agressivo, é um câncer mais, como é que se diz, mais ameno, né? Mais leve, pode ser também, após a avaliação junto com o paciente, se decidir por vigilância ativa, que seria ficar repetindo os exames, repetindo a biópsia, para acompanhar, certo? Isso daí tudo depende da avaliação do paciente junto com o urologista. Se for uma doença localmente avançada, que é aquela doença que já há algum grau de invasão para os tecidos próximos da próstata, aí pode-se optar pela cirurgia, a radioterapia em combinação com tratamento hormonal, certo? Que é o tratamento para inibir o estímulo da testosterona ou de outros hormônios masculinos sobre
os tecidos, as células de câncer que possam ter ficado sobrando pela região, entendeu? E com isso você consegue controlar bem a doença, certo? E se for uma doença já metastática, que é uma doença mais avançada, quando o tumor se espalhou por outras partes do corpo, o tratamento mais indicado vai ser essa terapia hormonal, certo? Que seria para diminuir o estímulo a essas células de câncer que estão no corpo, certo? E com isso consegue-se um controle razoável da doença. É uma doença que tem muita pesquisa, muito tratamento novo chegando, certo? Há muito investimento nisso, como a doença que atinge muitas pessoas, tem muita pesquisa, certo? O importante é que o paciente, né, na prática, o paciente com seus 50 anos, ou um pouco antes, com 45 anos, se tiver algum fator de risco, certo? Procurar abordar o médico, seu médico, você vai, olha, eu queria avaliação da próstata, certo? Não tenho nenhum sintoma, mas gostaria da avaliação. Na saúde básica, o que é mais habitual? A gente pediu o PSA, né? PSA é um exame fácil de conseguir, na atenção básica, geralmente, certo? E o toque a gente deixa para o paciente quando ele vai para o urologista, porque o toque recomenda ser feito por um médico que tem experiência naquilo, certo? Não adianta você ir para um médico que está atendendo 30, 40 pessoas e querer que ele faça o toque, né? E ser um médico clínico que está lá atendendo diversas outras coisas, pode ser que não tenha a mesma, como é que se diz, acurácia. Mas aí depende também do que o paciente junto com o médico decidirem, certo? E é mais ou menos isso sobre câncer de próstata. Pode passar? Agora vamos falar do câncer de bexiga, certo? Que é o segundo câncer urológico mais comum, certo? E é o 11º tumor mais comum na população brasileira. 9.480 brasileiros foram acometidos pela doença em 2018, sendo entre eles 6.690 homens. Não é tanto como o câncer de próstata, certo? Mas merece também atenção, certo? A próstata é o órgão que fica armazenando a urina, né? Que a urina desce pelos ureteres, que a gente tem aí nessa ilustração. Os ureteres vai para a bexiga e a bexiga vai armazenando. A bexiga é um órgão que ele é muscular, né? E aí a bexiga vai enchendo, até um certo momento que ela estimula as terminações nervosas na base dela para abrir, certo? O caminho da uretra e descer a urina esvaziada, certo? Pode passar. O principal, eu sei que aqui vai ser falado dos fatores de risco, mas não dá para falar de câncer de próstata sem parar de fumar, certo? Porque o principal fator de risco para o câncer de bexiga é a exposição ao fumo, certo? Porque mais de 60% dos casos estão ligados a isso, a exposição ao cigarro, certo? Ao cigarro tabaco, tá? E cerca de 15% estão ligados à exposição a solventes ou corantes industriais. Por isso também é importante quem trabalha, né, em indústria, tudo, usar corretamente seus EPIs, certo? Não vacilar com isso, certo? Se proteger, porque essa exposição a essa questão de material, né, solvente, corante industrial, é muito perigosa, certo? É mais frequente no sexo masculino e a idade costuma acometer pessoas acima de 40 anos. E a idade média de diagnóstico já é com uma certa idade, a mais de 73 anos. Certo? Pode passar. Sintomas do câncer de bexiga. São sintomas bem inespecíficos, certo? Porque o principal sintoma é sangue na urina, né, que a gente chama de hematúria, né, que leva a um diagnóstico diferencial com pedra nos rins, que é bem mais frequente, infecção urinária, que também é bem mais frequente, mas mesmo assim tem que ser avaliado, sangue na urina, certo? Também pode aparecer mudanças nos hábitos de urinar, você tem que urinar, você não aguentar segurar muito a urina, tem que correr para o banheiro urinar, certo? Dor a urinar ou necessidade frequente de urinar também, certo? Que são sintomas bem específicos que podem aparecer nesses outros casos também, certo? De pedra nos rins, infecção urinária. De qualquer forma, um homem que está com dor para urinar, ou sangue na urina, ele tem que ser avaliado, certo? Tem que ser avaliado. Tá? Não pode deixar para lá.
Pode passar. O diagnóstico, a partir da história clínica desses sintomas, aí são feitos exames de imagem. Costuma-se fazer uma ultrassonografia, certo? Para ver os rins e a bexiga, certo? Nesse caso de sangue na urina, que tanto um quanto o outro, certo? Câncer de rim, que eu não vou falar aqui por questão de tempo, mas tanto câncer de rim como de bexiga estão ligados à questão de cigarro e costumam aparecer com esse sangramento, certo? É feita a ultrassonografia, que pode ver uma área suspeita, né? E aí, posteriormente, pode ser necessário fazer tomografia, ressonância magnética, e o exame mais importante, depois da ultrassom, é a cistoscopia, que seria uma endoscopia da bexiga, que entra com uma sondinha, com a câmera e uns instrumentos para fazer a retirada desse tumorzinho, entendeu? Que porventura seja encontrado lá dentro, certo? Que aí é a biópsia. Ou então com a citologia da urina, que é a avaliação da presença de células de câncer na urina. Pode passar, vou acelerar um pouco, já está passando o tempo. O tratamento de câncer de bexiga é cirurgia, que pode ser uma cirurgia superficial, só a biópsia mesmo resolver, se for um caso muito superficial, né? E feita a imunoterapia, que é a injeção da BCG, aquela mesma vacina que a gente toma, é usada para impedir a proliferação do câncer de bexiga em casos, né? Em casos mais simples. Quando há uma certa invasão, né? Invasão da parede muscular da bexiga, aí não tem jeito, tem que retirar a bexiga, que é a cistectomia radical, né? Fazer quimioterapia, e se for o caso, radioterapia, e também vai ser muito importante, se essa bexiga for removida, existem cirurgias para fazer uma nova bexiga a partir do tecido do intestino. Pode passar. Esse é câncer de bexiga. Vamos falar rapidamente de câncer de pênis, certo? Que é uma doença que pode atingir indivíduo com mais de 50 anos, que tem cura na fase inicial, né? Qualquer lesão no pênis estranha que você tem que ser avaliada, certo? A prevenção, e é importante também o câncer de pênis, a mensagem que fica é esse sabonete aqui. A mensagem mais importante é a higiene, certo? Pode passar. Sintomas, como eu falei. Feridas. Se tiver uma ferida no pênis diferente, certo? Alguma ferida que apareceu do nada, qualquer tipo de ferida tem que ser avaliada pelo médico, basicamente, certo? Pode passar. Os fatores de risco do câncer de pênis. Eu coloquei aqui essa figurinha desse rapazinho tomando banho para lembrar isso. Câncer de pênis ligado diretamente à questão de falta de higiene, certo? Por isso, assim, parece ser uma coisa simples, mas é importante a gente frisar isso, até porque vocês são pessoas que podem transmitir essa informação, né, para outras pessoas, né? A idade mais frequente é de 50 a 70 anos, né? 30% dos casos podem acontecer abaixo de 50 anos, certo? A falta de higiene é um fator importantíssimo, certo? Porque o que acontece, o pênis tem, na base da glândula, que seria a cabeça do pênis, existem pequenas glândulas ali que eliminam um sebo, né? Que é o esmegma que chama. E aquilo dali em contato frequente com aquele tecido lá do pênis pode irritar, né? E com o tempo levar à formação, né, de uma lesão que pode levar ao câncer, entendeu? Por isso, além da falta de higiene, a presença de fimose, né, que é quando o prepúcio, que é aquela parte da pele que recobre a glândula, né, que há pessoas que têm, há pessoas que já tiram isso quando são pequenas, né? A presença de fimose, que é aquele prepúcio apertado, difícil de retrair, né? Como é que se diz? A presença disso é um fator de risco por conta da dificuldade de higienizar aquela parte ali entre a parte da glândula e o corpo do pênis, certo? É importante, se a pessoa tem fimose, procurar avaliação médica também para resolver isso. Outro fator de risco, infecção por HPV, que a gente sabe que também pode causar câncer de colo uterino nas mulheres, né? Esse mesmo HPV pode dar lesão no pênis também. E a prevenção hoje, além do cuidado, né, do uso de preservativo nas relações sexuais, né, com parceiro não fixo, né, a vacina está disponível, né, do HPV para adolescentes, né, do sexo masculino e feminino, de 11 a 14 anos, de 11 a 15 anos, se não me engano, certo?
É importantíssima, né, essa vacinação, né? Espero que os alunos do IFAL mais novos já tenham tido a oportunidade de ter sido vacinados, né? Outro fator de risco, fumo, né? Olha de novo, né? Fatores de risco também, infecção por HIV, e também há estudos do AC Camargo que mostram que pessoas que têm relações com animais também podem estar submetidas a maior risco de câncer de pênis, talvez por lesionar mais o pênis, certo? Mas o principal é a questão da higiene, certo? Temos que frisar que o homem tem que fazer uma higiene correta do pênis, certo? Pode passar? O diagnóstico é feito por biópsia, certo? Daquela lesão que está estranha lá, ou da glande que está muito avermelhada e não melhora por nada, certo? Os exames de imagem vão ser necessários só para verificar se atingiu, se a doença já passou para outros órgãos ou para acompanhar o tratamento, certo? Pode passar? Próximo. O tratamento vai ser, geralmente, com cirurgia. Tentam-se utilizar sempre que possível técnicas que evitam a amputação do pênis, né? Que seria uma coisa muito complicada para a identidade, né? do homem, né? Se for um tumor pequeno, tumor descoberto, né? Precocemente, em tempo adequado, apenas a biópsia, né? Da retirada incisional, que é a retirada daquela lesão, vai ser o suficiente, certo? Aí, e pronto. Que seria o momento ideal, né? Já se for um câncer grande ou avançado, que às vezes acontece, eu vi até uma apresentação com um caso desse, muito triste, né? Muito chocante, não deu nem para colocar aqui, porque são imagens bem, certo? Pode ser necessário retirar a parte do pênis ou todo o pênis removido, né? Que é a penectomia, e expandir essa cirurgia para retirar linfonodos, outras partes, né? Da parte pélvica do homem, certo? Uma cirurgia muito grande, muito difícil, certo? Essas outras opções, laser terapia e cirurgia de Mohs, que é uma cirurgia que o cirurgião vai retirando a camada, o câncer daquela parte da pele, que seria, né? Camada a camada, né? Avaliando no microscópio cada camada que tira, entendeu? São outras opções para quando o câncer está numa fase inicial, certo? Mas a mensagem principal do câncer de pênis é higiene, certo? Pode passar. E para terminar, eu estou terminando, acho que já estou estourando, vamos falar rapidamente sobre o câncer de testículo, que é um câncer que, felizmente, é um câncer raro. Só que é o câncer mais comum em homens de 20 a 40 anos, certo? E o diagnóstico precoce dele leva a uma chance muito alta de cura. Já não, se deixar para lá, é um câncer muito agressivo, certo? Tem que ficar atento. Os testículos são os órgãos responsáveis pela produção dos espermatozoides, que são né, as células sexuais do homem, né? E da testosterona, que é o hormônio masculino, que dá as características masculinas, certo? Pode passar. Sintomas do câncer de testículo. Importantíssimo ficar atento aos sintomas. O principal sintoma que deve levar, o sinal, o sintoma, né? Que deve levar a pessoa a procurar avaliação médica se perceber uma alteração no testículo, um caroço endurecido, sem dor, entendeu? Perceber quando se apalpa o testículo, certo? O homem tem que ter o hábito de palpar o testículo para ver se ele está tudo bem. Se perceber qualquer mudança nele, tem que procurar avaliação médica, certo? Principalmente se for caroço. Tem essas outras alterações, mas no geral, se tem alguma coisa de diferente do seu testículo, você tem que procurar uma avaliação médica, certo? Qualquer alteração. Pode passar? Fatores de risco. A idade é mais comum entre 15 e 40 anos, como a gente falou, é um câncer visto mais em pessoas jovens, mais frequente em brancos, mais frequente em pessoas com história de desenvolvimento anormal dos testículos, certo? Tem um testículo muito pequeno, que testículo, como a gente colocou aqui, testículo que não desceu para a bolsa escrotal antes do nascimento, pessoas que nascem com um testículo preso, assim, um dos testículos presos no intestino, que tem que operar para esse testículo ser colocado no lugar, certo? Pessoas com histórico familiar de câncer de testículo também que tem que ficar atenta.
Pessoas que têm essa síndrome de Klinefelter, que é raro, mas que acontece, que são pessoas geralmente altas, com poucos pelos na barba, nos peitos, que tem a parte a parte do peito um pouco estreita em cima, que tem a mama desenvolvida, o homem, testículo pequeno, certo? Que tem a parte dos quartos, né, que a gente chama mais desenvolvida, né? Tem um braço muito longo e a mão e braços e pernas muito longos, entendeu? E que essas pessoas têm um risco maior, certo? E pessoas também com HIV têm maior risco de câncer de testículo, certo? Pode passar? O diagnóstico, a partir dessa alteração na palpação, é feita a ultrassonografia, certo? E também são pedidos exames de sangue, que são os marcadores tumorais, que são o beta-HCG e alfa-fetoproteína, certo? Aí, com a avaliação dessas ultrações, desses exames de sangue, essa história do caroço, aí procede-se, né? Segue-se ao diagnóstico. Pode passar? E o tratamento, o diagnóstico e o tratamento são, como é um câncer que, se for detectado, tem que ser tratado o quanto antes, certo? Diagnóstico e tratamento vão se misturar aí, porque provavelmente, se você achou uma massa estranha no testículo, certo? Na palpação, fez a ultrassom, viu lá que tem aquela massa meio, e tem alguma alteração nos exames de sangue, tem que ser feita essa biópsia, que prefere-se que seja retirado o testículo. Não perder tempo em fazer uma biópsia, depois fazer outra. Tira logo o testículo e estuda ele. Dependendo do caso, você já tratou, tirou aquele testículo que está com câncer, já tratou, ou você vai ter que tratar também quimioterapia, radioterapia, nos casos mais avançados. O importante, a mensagem que fica do câncer do testículo é: vi um caroço diferente no testículo, vá no médico, certo? Tem que fazer exame, tá bom? E eu acho que assim a gente encerra, né? Essa parte. É isso, certo? Desculpa aí a demora, pessoal, e vamos aí ver as dúvidas. Obrigado, doutor Josué, pelas suas colocações. Infelizmente, né, existe uma certa resistência da população masculina quando se trata do acesso à saúde, mas, como o senhor ressaltou, é importante que seja buscado esse atendimento para um diagnóstico precoce, além de ficar atento aos fatores de risco, como o senhor mencionou. Nós temos duas perguntas. A primeira é da Jaque Raposo, que ela pergunta o seguinte: é recomendável fazer o exame do toque em todos os casos de alteração do PSA? Sim, sim. É recomendado os dois, entendeu? Como a gente falou, o ideal é fazer os dois, que um junto com o outro complementa, entendeu? Um sem o outro não tem... diminui bastante a precisão, entendeu? Porque, como a gente falou, o PSA pode estar normal e você ter, de repente, uma alteração que seria vista no toque retal, entendeu? Ou, ao contrário, você ter o toque retal normal e ter um PSA elevado, certo? Porque qualquer uma dessas duas situações vão indicar que você siga para uma biópsia, entendeu? São exames complementares, certo? Deu para responder? Certo. Eu acredito que deu sim. A próxima pergunta é da Cristiane. Ela pergunta o seguinte: algum desses cânceres leva à esterilidade? Sim, dependendo. O câncer de testículo, que se fala que muitas das pessoas que têm o câncer de testículo já são pessoas que têm um testículo com alteração, né? Geralmente são cânceres já ligados a uma questão genética muito forte. São pessoas que já têm um certo grau de dificuldade para engravidar e tudo mais. Com relação ao câncer de próstata, o tratamento, dependendo do tratamento que for utilizado, pode levar a algum grau, né? Pode levar à esterilidade. O câncer de pênis, se for em tratamento inicial, segue a vida normal, entendeu? Se for um câncer mais avançado, aí vai ficar mais difícil, né? Pela questão de ter que retirar o pênis, né? E provavelmente tirar outros órgãos também, porque se o câncer está muito avançado, tem que tirar não só o pênis, outras coisas vão ter que sair também. Provavelmente testículo e tudo mais. Dependendo, pode ser, entendeu? Agora, já de partida de ter esterilidade, geralmente, muitas vezes as pessoas que têm
mais predisposição ao câncer de testículo, já tem algum grau de dificuldade para engravidar. Certo? Certo. Obrigado, doutor Josué, pelos esclarecimentos. Agora, nós iremos dar continuidade e iremos convidar a técnica em enfermagem do IFAL Benedito Bentes, a Alessandra Vieira, enfermeira mestranda em pesquisa em saúde, que falará um pouco sobre as medidas preventivas do câncer. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. O seu microfone, Alessandra, está desligado. Poderia ligá-lo, por gentileza? Sim. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Henrique e demais participantes. Vamos falar um pouquinho agora sobre as medidas de prevenção dos cânceres que foram tão bem explanados pelo Dr. Josué. Você já pode colocar a apresentação, Henrique. Então, vamos lá, pessoal. Primeira medida de prevenção é a detecção precoce. E de que forma que a gente pode fazer isso? Através do diagnóstico precoce, que é para as pessoas que já apresentam algum sinal ou sintoma da doença, ou através do rastreamento. O rastreamento é aquele que a gente vai pesquisar em indivíduos que não têm sinais e sintomas, mas que já têm uma idade apropriada para isso. Então, existe um fluxo dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que facilita o entendimento da gente saber onde a gente vai procurar, que serviço a gente deve ir quando tem algum sinal ou sintoma, ou quando a gente já tem uma faixa etária que precisa ser feito um rastreamento. Então, esse sistema, ele é dividido em níveis de atenção. Então, a gente tem o nível primário, o nível secundário e o nível terciário de atenção à saúde dentro do SUS. O nível primário é a porta de entrada dos indivíduos que são usuários do Sistema Único de Saúde. Então, ele é aquele local onde a gente vai primeiro buscar uma informação ou um atendimento que não seja uma urgência, uma emergência, por exemplo. Então, os principais são as unidades básicas de saúde e o Programa Estratégia de Saúde da Família. Então, lá é onde você deve ir primeiro quando vai procurar algum desses meios de prevenção, vamos dizer assim, né? Ou para fazer um rastreamento, ou para fazer uma detecção precoce. Então, sendo atendido no nível primário, o profissional que vai lhe atender, ele provavelmente vai fazer exames clínicos, que são feitos dentro do ambulatório mesmo, e, se necessário, vão solicitar exames de imagem ou exames laboratoriais, radiológicos. Com o resultado desses exames, você volta para o nível primário, né, para aquele que você foi lá primeiro, e vai levar os resultados desses exames. Tendo alguma alteração, o profissional que lhe atendeu, lá no nível primário, ele pode encaminhar para um nível secundário. Então, que nível secundário seria esse? Uma unidade de referência que tenha um especialista para aquele caso que você necessita. Então, hoje a gente está falando aqui sobre os cânceres voltados para a população masculina, né? Que a gente está no Novembro Azul. Então, o especialista seria um urologista. Então, teve alguma alteração nos exames, você vai ser encaminhado para um urologista e lá ele vai confirmar o seu diagnóstico e, se houver necessidade, de fato, de um tratamento mais específico, como uma cirurgia, o tratamento de quimioterapia, radioterapia, ele vai te encaminhar para um serviço terciário de atenção. Então, esse é o fluxo de atendimento das pessoas que precisam diagnosticar e tratar problemas de saúde em geral, tá? Vou passar. Além disso, da detecção precoce, que é importantíssima para que a gente possa fazer o diagnóstico quanto antes e tratar, porque a qualidade de vida, o prognóstico, ele vai ser melhor nas pessoas que conseguem diagnosticar com antecedência os problemas de saúde. Tem os outros hábitos e outras formas que a gente também pode fazer. O doutor Josué também falou de alguns, como, por exemplo, o uso do tabaco e do álcool. Então, esses dois, eles devem ser
evitados, tanto o tabaco quanto o álcool, e principalmente as pessoas que utilizam dos dois em conjunto. Então, o tabaco, por exemplo, ele é um importante causador de câncer de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe, esôfago. Então, assim quanto como de outros cânceres, a gente não vai só se atentar aos cânceres que são voltados para o sexo masculino, como os urogenitais que já foram falados. Mas esses outros também atingem a população masculina, e a gente sabe que os homens são os maiores consumidores de tabaco e de álcool no Brasil. Pode passar. Então, outra ferramenta importantíssima que vai evitar um pouco, né, do surgimento de cânceres, que vai prevenir que a gente adoeça, que tenha outros males, é o hábito da alimentação saudável. Então, a ingestão rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, grãos, leguminosas, isso vai trazer para a gente uma qualidade de vida melhor, vai melhorar o nosso sistema imunológico, vai fazer com que a gente tenha manutenção do peso adequado, e tudo isso vai nos proteger de futuros problemas de saúde, inclusive o câncer. Então, aí a gente deve evitar ao máximo alimentos ultraprocessados, evitar ou limitar a quantidade de açúcar e de sódio, né, que é o sal de cozinha que a gente utiliza no dia a dia. Moderar alimentos que contenham muita farinha, e entre outros. E preferir sempre os alimentos que são mais naturais e, de preferência, os orgânicos, né, que já não tem a adição de componentes agrotóxicos que também são prejudiciais à saúde. Pode passar. Então, um outro hábito que a gente deve adotar desde muito cedo é a prática de atividade física. A gente sabe que praticar uma atividade física traz inúmeros benefícios para a saúde. Então, ele vai contribuir para a proteção contra o câncer, vai contribuir para a manutenção também do peso corporal saudável. A prática de exercício físico, ela não precisa estar ligada totalmente a uma academia, por exemplo, caso vocês não gostem, né, de exercício físico mais pesado, mais intenso. Não precisa ser aquela prática. Você pode fazer uma simples caminhada de 30 minutos por dia, durante pelo menos 3 vezes por semana. Essa caminhada pode ser até a sua caminhada de casa para o trabalho, pode ser a pé, pode ser de bicicleta. Então, sempre lembrando que, se o exercício está sendo praticado ao ar livre, aí a gente já tem um outro cuidado a mais de proteção contra os tipos de câncer, que é o câncer de pele, que atinge muito a população brasileira. A gente vive num clima tropical, então a gente está sob as ações dos raios solares. Então, sempre que o exercício for ao ar livre, ter o cuidado de usar protetor solar para proteger também contra o câncer de pele. Então, esses exercícios podem ser uma caminhada, pode ser pedalar de bicicleta, pode ser dança. A opção fica a critério de cada um, conforme seu gosto, conforme o que você gosta de fazer. Não precisa estar ligado a academias ou outras práticas desse tipo. O importante é que esteja sempre em atividade, né? Que a gente não fique sedentário, que o sedentarismo é um fator de risco para diversos tipos de problemas de saúde. Pode passar. Então, outro importante meio que a gente tem para evitar problemas de saúde é evitar a exposição a agentes cancerígenos no trabalho. Então, infelizmente, algumas atividades laborais fazem com que o indivíduo fique exposto a agentes cancerígenos, que são agentes químicos, físicos ou biológicos. Então, o que se sabe é que a exposição às aminas aromáticas, ao arsênio, produtos de petróleo, motor de escape de veículo, hidrocarbonetos, polistícios aromáticos, fuligem e dioxinas são diretamente relacionados ao câncer de próstata. Então, as pessoas que trabalham com exposição a esses agentes, eles já têm um amparo da legislação trabalhista, eles podem trabalhar com a carga horária reduzida e têm um tempo para se aposentar menor do que
a população que não é exposta a esses agentes. Então, agentes cancerígenos no trabalho também podem desenvolver câncer, inclusive o câncer de próstata. É importante vocês ficarem sabendo disso também. Pode passar. E aí, mais recente, a gente tem uma outra fonte de proteção que é importantíssima, que é a vacina contra o HPV, que de início ela foi liberada para as meninas, para proteger contra o câncer de colo de útero, que é o principal causador de câncer na população feminina, de morte, né? E logo em seguida ela foi liberada para a população masculina, de início para meninos de 13 a 15 anos, agora expandiu um pouco mais, está de 11 a 14 anos. Então aí vocês devem estar se perguntando, mas o HPV é mais prejudicial para as mulheres e algumas pessoas podem achar que os meninos só tomam para que não transmitam para suas parceiras e elas desenvolvam, mas não é bem assim. Homens que se protegem contra o HPV, eles estão se protegendo, por exemplo, do câncer de boca, o câncer de ânus e o câncer de pênis, que podem ser causados pelo HPV. Só que a vacina ela tem uma limitação de idade, né? Para os meninos, ela só é ofertada na rede pública para meninos de 11 a 14 anos. E por que que é com essa idade tão inferior, logo no início da adolescência? Porque ela é mais eficaz para quem ainda não iniciou a prática sexual. Então, é para esse público que ela é voltada, tá? Então, é importante, quem tem adolescentes em casa, não esqueçam de pedir para vacinar, tanto os meninos quanto as meninas, mas tirar esse mito que ainda se tem, que muita gente ainda acha que a vacina contra o HPV é só para as meninas, mas não. Os meninos também devem tomar, devem ser imunizados, e é importante para eles também, porque eles tanto vão estar se protegendo quanto protegendo as parceiras sexuais, tá? Pode passar. Então, por fim, tem hábitos saudáveis que a gente sempre bate na tecla o tempo inteiro, que é, por exemplo, o uso do preservativo em todas as relações sexuais para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso aí é imprescindível, a gente sempre está falando sobre isso, independente de estar falando sobre câncer ou sobre Novembro Azul, o uso do preservativo ele deve ser usado, deve ser incentivado durante o ano inteiro. O Dr. Josué falou um pouquinho também sobre a questão da higiene diária do órgão genital masculino, que é importantíssima, de que seja feita de forma correta. Para que isso aconteça, tem que os meninos, ao fazerem a higiene, retrair o prepúcio, que é puxar o prepúcio para a base do pênis, lavar a glande com água e sabão e devolver o prepúcio para o lugar. Isso tem que ser um hábito diário e, principalmente, depois das relações sexuais tem que ser feito. Outra importante ação que pode acontecer é a cirurgia para corrigir o problema de fimose. Então, o que é que acontece na fimose com os meninos? O prepúcio, ele acaba tendo um excesso de pele que comprime e fecha um pouco a glande, que é a cabeça do pênis. Com isso, os meninos não conseguem retrair o prepúcio e não conseguem fazer a higiene correta. Não conseguindo fazer a higiene correta, vão estar com um risco elevado para desenvolver doenças, inclusive câncer de pênis. Então, alguns meninos são necessários fazer a cirurgia para correção da fimose, que é uma cirurgia chamada de circuncisão. Não são todos os casos que necessitam. Às vezes, até na infância, os pais já detectam que a criança pode ter um problema de fimose, e quando é detectado na infância, até com medicamento já pode resolver. Outros casos não se resolvem com medicamento e tem que ser resolvido cirurgicamente. Podem passar. Então, pessoal, para finalizar, eu deixo aqui o recadinho do Novembro Azul, que o nosso maior cuidado é com vocês, com os homens, que infelizmente a nossa população masculina é a que menos procura os serviços de saúde para a prevenção. Então, um homem, quando vem procurar um serviço de saúde, é porque ele já está com algum sintoma, e quase sempre ele já está com esse sintoma há muito tempo. Quando ele não aguenta mais o sintoma, é que ele costuma procurar. E isso é uma questão cultural do nosso país, né? Infelizmente. No Nordeste, então, nem se fala. Isso é bem
bem comum de acontecer. Então, não deixem para procurar um serviço de saúde quando vocês já apresentam sintomas. Procurem antes, procurem para prevenir. Então, para a gente prevenir doenças, a gente não precisa esperar os sintomas surgirem. A gente vai, a gente se informa. A prevenção também é em forma de informações, como a gente está fazendo aqui agora. Para que a gente saiba que qualquer alteração, ela é importante, mesmo que a gente ache que não, que é uma besteira, que vai sair depois, vai sumir. Mas não, toda alteração no nosso corpo, ela deve ser investigada e ela é importante. Então, agradeço a participação e deixo aberto para as questões. Obrigada, Alessandra, pela sua fala, né? Realmente, os nossos hábitos, eles refletem diretamente na nossa qualidade da saúde, né? Então, manter uma rotina de vida o mais saudável possível é importantíssimo para que a gente evite o adoecimento. Realmente, a prevenção é o melhor remédio. E, inclusive, como a gente mencionou a questão da vacinação, é importante que as pessoas que estejam com o cartão vacinal desatualizado procurem a unidade básica de saúde para atualizar, né? Porque a vacinação é importantíssima. Nós temos uma pergunta aqui a você, do Edson Santana, que ele faz a seguinte colocação. Sabemos o quanto é difícil a procura do homem aos serviços de saúde. Quais iniciativas em saúde seriam mais ideais para a busca desse público? Então, Edson, a gente sabe que isso é difícil. Eu acredito que a iniciativa que deve ser adotada é justamente fazer esse trabalho de informação voltada para o público masculino. Enquanto mais a gente chama a atenção do público masculino, mais ele vai se sentir atraído a procurar. Então, se a gente deixa para falar, por exemplo, da saúde do homem só no mês de novembro, porque é o Novembro Azul, é o mês que o Ministério da Saúde adotou para se falar sobre a saúde do homem, nem sempre ele vai achar isso importante ou vai visualizar. Então, se só no Novembro Azul a gente fala de saúde do homem, a gente tem 12 meses no ano. Então, como é que ficam os outros 11 meses? Então, falar de saúde do homem, dar essa importância, tem que ser um trabalho contínuo e não só pontual de um mês durante o ano. Então, é dar visibilidade aos homens. E quem está na ponta, lá no serviço de ponta, que é a atenção básica da saúde, tem um fator importantíssimo, tem um papel muito importante quanto a isso. Às vezes a gente valoriza muito os outros tipos de atendimento, que é atendimento à gestante, atendimento à mulher, por N motivos, mas a gente não valoriza tanto o atendimento e a busca ativa por homens para que eles procurem o sistema de saúde. E isso já é cultural, né? Não é só um problema de serviço de saúde pública, é cultural mesmo, né? Então, os homens têm mais esse hábito de pensar de, eu não preciso disso, isso aí depois eu resolvo, isso aí depois eu vou. A mulher, ela tem mais esse cuidado de quando sente alguma coisa, ela já procura logo, até porque o homem, ele, para algumas doenças, alguns problemas de saúde, ele é muito mais assintomático do que a mulher. Então, isso também é um fator que leva o homem a procurar menos. E um exemplo disso são no caso das infecções sexualmente transmissíveis, que o homem é bem mais assintomático do que a mulher. Então, a mulher, quando começa a sentir um sintoma diferente, ela já vai em busca, ela já se preocupa e ela já vai atrás. O homem não vai sentir sintomas de imediato, então ele vai deixando isso para depois. Não sei se eu respondi a pergunta, espero que sim. Respondeu, Alessandra. Realmente, né, é preciso dar mais visibilidade, não só em novembro, mas os demais meses, e fazer essa busca ativa de inserir o homem dentro do atendimento básico de saúde, né? Que, como foi falado em um dos comentários, é algo que é bastante negligenciado. Então, muito obrigado pelo esclarecimento e por toda a sua fala. Obrigada a você e ao Dr. Josué por compartilharem conosco um pouco do conhecimento de vocês aqui nesta noite, que foi bastante enriquecedora para todos. E agradecer à equipe da Enfermagem IFAL pelo convite para
que essas lives são extremamente importantes, né? Porque é um grande aprendizado. Quando a gente acredita que sabe algo, a gente vê que não, peraí, tem algo diferente. Então, é muito enriquecedor para mim, como estudante, estar aqui com vocês, profissionais, que são a Alessandra lá do campus, né? E é muito gratificante estar aqui esta noite. Mais uma vez. Obrigada a todos e até a próxima. Eu que agradeço também pelo convite da equipe de enfermagem para participar aqui hoje. E foi muito rica realmente a nossa discussão. Pois é, eu agradeço também o convite, que é até uma oportunidade da gente estudar, né, da gente se atualizar também, para chegar aqui e passar uma informação né, de qualidade para vocês, né? É isso, eu agradeço, né? E com relação, só observação com relação a essa dificuldade do homem também, porque também a gente tem muita. Eu, como trabalho na atenção básica também, eu acho que é muito difícil. A atenção básica está muito, digamos, está um pouco negligenciada, entendeu? São poucos médicos, é pouca estrutura, entendeu? É difícil. E às vezes eu entendo um pouco as pessoas que ficam um pouco distantes do posto, porque é muita gente para pouco profissional, né? Verdade. E às vezes as pessoas não toleram tanto isso. Por isso a necessidade da gente ter sempre aquele trabalho em equipe, né? Aquela questão do acolhimento, da escuta qualificada dos outros profissionais, para a gente poder ir, né? Trazendo essas pessoas. E também é importante esse tipo de apresentação, esse tipo de live, que certamente que a gente falou, né? Há pessoas que conseguiram entender e que vão repassar isso para os outros e a gente vai criando essa cadeia, né? Vai melhorando o cuidado. Pois é, muito obrigado aí pelo convite, parabéns pela apresentação, Alessandra, também. Obrigada para você também. Pela mediação. Até a próxima. Até.